Olá, estamos iniciando o Revista em Revista desta semana e vamos às principais manchetes desta edição. Prefeitura de Rio Branco vai investir R$ 1 bilhão na renovação da frota do transporte coletivo. Traficante troca tiro com policiais, foge pela mata e abandona carro com 30 quilos de drogas após perseguição. Governo sanciona a lei que institui auxílio financeiro para a aquisição de material escolar de estudante da rede pública. Motociclista colide com poste em alta velocidade no Peru. Mercado mantém projeções para inflação e PIB em 2026. Violência contra a mulher é o tema da doutora Isnailda Silva. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Na Dica de Saúde de hoje, vamos falar sobre as dificuldades que pacientes com baixa visão hereditária sofrem no dia a dia. Como fica o tempo no Acre para os próximos dias? O advogado e comentarista de política Charles Brasil comenta sobre a montagem do tabuleiro político do Acre para 2026. PF e GEPROM apreendem drogas e prendem 6 pessoas em flagrantes na região de Senador Guiomar e do Abunã. Marcelo Gomes traz informações sobre a guerra no Oriente Médio, reajuste nos combustíveis, com um combo de notícias especialmente para você. Eu volto em 30 segundos. É um instante só. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta, seguindo com o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que nos acompanha pelo canal aberto, aqui na Líder TV, canal 10.1. A você que nos acompanha também pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um forte abraço, continue conectados conosco. Olha, deixa eu trazer aqui um convite, eu já vou pedir para a minha produção já colocar aí na tela, um convite da ECAGE Filmes, que está comemorando 53 anos, dia 16 de março, às 19 horas, na Filmoteca e da Biblioteca Pública, juntamente com os parceiros. É a comemoração de 53 anos de luta, de batalha, do cineasta acreano Adalberto Queiroz, a quem aqui a gente quer estender os parabéns, externar os parabéns, porque é um desbravador, é um lutador pela a causa do cinema acreano, tá bom? Parabéns, Adalberto, parabéns pela luta, parabéns pelo serviço e trabalho prestado à sociedade acreana com relação aos nossos filmes. Quero lembrar a você que muito em breve, aqui na TV Líder, vai acontecer as inserções de filmes acreanos, e você, com certeza, vai poder acompanhar belos filmes gravados com roteiros aqui mesmo do Acre para você, tá bom? Então fica aqui o nosso registro de aniversário de 53 anos da ECAJA, tá bom? ECAJA Filmes. E olha, a Prefeitura de Rio Branco vai investir mais de R$ 1 bilhão na renovação da frota do transporte coletivo. A Prefeitura de Rio Branco lançou o edital de concorrência pública para a concessão e operação do transporte coletivo da capital, com contrato estimado em mais de R$ 1 bilhão. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito Tião Bocalon no início desta semana, durante coletiva no gabinete municipal. O processo prevê a contratação de uma empresa para operar todo o sistema de transporte público da cidade por 10 anos, com possibilidade de prorrogação por mais de uma década. Segundo Bocalon, a licitação busca
garantir segurança jurídica para atrair investimentos e melhorar a qualidade do serviço. É o que a população está aguardando, esperando para acontecer realmente essa mudança no transporte coletivo. Traficante atira contra policiais, foge pela mata, abandona carro com 30 quilos de drogas, né, após perseguição. O motorista fugiu, furou o bloqueio, disparou contra policiais civis durante a fuga e abandonou o carro carregado com aproximadamente 30 quilos de drogas na zona rural de Guajará-Mirim. A operação faz parte das investigações sobre o transporte de drogas entre os municípios de Guajará, Nova Mamoré, em Porto Velho. Os policiais montaram uma barreira em um trecho da zona rural. Ao se aproximar do bloqueio, o motorista acelerou em alta velocidade e passou a atirar contra a equipe policial. O criminoso iniciou a fuga e foi acompanhado pelas viaturas por estradas próximas à rodovia 425, ali no estado de Rondônia. Durante cerca de 10 quilômetros de perseguição, ele continuou efetuando disparos para tentar impedir a aproximação policial. Em determinado momento, o motorista abandonou o veículo perto de uma área de mata fechada e fugiu a pé. Devido à escuridão e à densidade da vegetação, ele não foi localizado. Portanto, a polícia continua investigando para identificar esse motorista infrator e traficante. Governo sanciona a lei que institui auxílio financeiro para a aquisição de material escolar de estudantes da rede pública. O governo do Acre publicou no Diário Oficial, no início desta semana, a Lei 4.777, que institui o programa do cartão material escolar e institui matrículas regulamentar na rede pública de ensino fundamental e médio. O cartão magnético, que será disponibilizado pelo governo e funcionará como cartão de débito, oferecerá um auxílio financeiro para aquisição direta de materiais escolares básicos, conforme lista divulgada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura. Lembrando a todos de que, de acordo com a palavra do secretário, a educação tem sido um pilar importante da nossa gestão. Nosso objetivo é sempre engrandecer e fortalecer o sistema de ensino para que as nossas crianças, que hoje são estudantes, possam contribuir para o futuro do nosso Acre, disse o secretário. E atenção, olha, para essas imagens. Fique atento. É uma imagem forte essa aqui. Essa imagem, eu quero chamar a atenção, quero chamar a sua atenção, ela vai impactar você. Porque, olha, um motociclista em alta velocidade colidiu contra um poste no Peru. A velocidade foi tanta que caiu o motoqueiro para um lado, a moto para o outro, e o poste caiu bem no meio. Imagens impressionantes que circulam nas redes sociais mostram a gravidade do acidente de trânsito envolvendo um motociclista no Peru. O vídeo registra o momento em que o condutor perde o controle da motocicleta e colide em alta velocidade contra um poste de energia. O forte impacto chamou a atenção de internautas devido à violência da batida. Segundo informações divulgadas junto às imagens, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu após o acidente. Hein? Pelo amor de Deus. As circunstâncias da ocorrência não foram detalhadas e o caso repercutiu nas redes sociais pela gravidade, né, da colisão. Gente, aqui é um negócio muito sério, pelo amor de Deus. É sério demais. Viu como é forte? A pancada foi forte e não tinha como resistir.
Não tinha como resistir a uma situação dessa. Muito bem, eu vou para o intervalo comercial e volto já já na sequência. Não saia daí, é um instante só. Muito bem, voltando com o nosso programa, quero abraçar você, olha, de perto e de longe. Quero deixar aqui para você o nosso contato pelo WhatsApp, que é o 68 97400 1436. Esse é o meu WhatsApp. Você vai mandar a sua mensagem, mandar a sua denúncia, mandar a sua reclamação e eu apresento aqui no nosso programa, tá bom? Fala conosco. Fala como é que está chegando a imagem aí na tua casa. Fala como é que está chegando aí a qualidade do áudio. A gente quer ouvir você, tá bom? Vamos interagir. Eu preciso interagir com você, tá bom? Eu estou aguardando o teu contato. Mercado mantém projeções para a inflação e o PIB em 2026. A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 manteve-se em 3,91%, e a taxa está em 0,91 pontos percentuais acima do centro da meta, que é de 3. Há 3 meses era de 3,97%. Considerando apenas os 44 estudos já realizados, atualizados nos últimos 5 dias úteis, a medida oscilou de 3,91% para 3,92%. Já a projeção do IPCA de 2027 subiu levemente de 3,79% para 3,80%. Há um mês era de 3,80%, considerando apenas 42 estimativas atualizadas nos últimos 5 anos, nos últimos 5 dias, úteis. A medida subiu de 3,74 para 3,81. De acordo com o IPCA, encerrado em 2025, com alta acumulada de 4,26%, conforme divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ficou abaixo do estimado da pesquisa do Focus, que previa uma alta de 4,31%, e da estimativa do Banco Central para o período de alta de 4,4%. Vamos falar agora sobre violência contra a mulher. Essa é uma das ações que os governos, tanto federal, estadual, municipal, precisam realizar no combate à violência contra a mulher. Esse é um tema que a doutora Isnailda Silva traz agora para você aqui no nosso programa. O trabalho de especialistas como ela, a própria doutora Isnailda, é fundamental para dar visibilidade a uma realidade tão dura, vivenciada no Brasil em relação à violência contra a mulher. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também com os dados que são emitidos e publicados pela Justiça Acreana. Na tela, a doutora Isnailda Silva com o seu comentário. Olá, MJ e telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema não muito agradável, mas que precisa ser conversado, dialogado, esclarecido para a sociedade, que é sobre o crime de feminicídio. Nós tivemos aí um aumento considerável dos crimes de feminicídio em todo o Brasil e no estado do Acre não foi diferente. Infelizmente, nós voltamos a ocupar aí o primeiro lugar no ranking nacional do estado que mais mata mulheres em razão de serem mulheres. Então, assim, o que é o feminicídio? Você pode estar aí se perguntando. Feminicídio é quando uma mulher é morta
por ser mulher, né? E esse crime não acontece de forma repentina. Certamente, essa mulher ela já vem passando por um ciclo de violência que começa muito antes da morte. Começa com humilhações, controle, ameaças, agressões físicas e psicológicas. Ou seja, essa mulher está passando aí pelo ciclo de violência e muitas vezes nem sequer se dá conta disso. E no Brasil os dados mostram uma realidade dura, como eu falei no início. Todos os anos, mais de 1.500 mulheres são assassinadas por razões de gênero. E o dado mais alarmante é que 8 em cada 10 mortes dessas de mulheres são cometidas por parceiros ou ex-companheiros, e aonde? Dentro dos lares. Ou seja, o maior risco para as nossas mulheres ainda está dentro. O Estado já esteve entre os que apresentam uma das taxas de feminicídio maiores do país, chegando a ocupar a segunda posição no ranking nacional, com cerca de 2,4 mortes para cada 100 mil habitantes. E entre 2018 e 2026, o nosso estado registrou mais de 90 feminicídios consumados e mais de 150 tentativas. E isso eu estou falando segundo o monitoramento do Ministério Público. Somente em 2025, 13 mulheres foram vítimas de feminicídio no Acre, quase o dobro do registro no mesmo período do ano anterior. E aí, como eu falei no início, infelizmente, em 2026, nós voltamos aí a ocupar o primeiro lugar no ranking nacional do estado que mais mata mulheres em razão do gênero, né? E esses números revelam uma realidade que não pode ser ignorada, né? Existe um dado que precisa chamar mais a nossa atenção. Em muitos casos, as mulheres já haviam sofrido violência antes do crime, mas não conseguiram romper o ciclo ou não encontraram uma proteção suficiente. Por isso, nós precisamos compreender que o feminicídio ele não é apenas um problema de segurança pública. Ele é um problema social, cultural e estrutural. Ele nasce de uma cultura que ainda naturaliza o controle sobre a vida, sobre o corpo e sobre a escolha das mulheres. E prevenir o crime de feminicídio, ele exige ação, né? Mas o que a gente precisa fazer? O que as autoridades precisam fazer, a sociedade como um todo, os órgãos de proteção à mulher para evitar que o crime de feminicídio aconteça? Nós precisamos fortalecer a rede de proteção a mulheres, garantir o cumprimento efetivo das medidas protetivas. Hoje nós temos aqui no nosso estado a Patrulha Maria da Penha, que ajuda o judiciário a fiscalizar o cumprimento dessas medidas protetivas, né? Ampliar as delegacias especializadas e serviços de acolhimento. No nosso estado nós temos 2 delegacias especializadas de atendimento à mulher, uma em Rio Branco e outra em Cruzeiro do Sul. Investir em educação para a igualdade e respeito e, principalmente, não nos calarmos diante da violência. O feminicídio não começa com a morte. Ele começa com o silêncio diante das primeiras violências. E enfrentar esse crime é responsabilidade do Estado, das instituições, mas também de toda a sociedade. Porque nenhuma mulher deve perder a vida por querer viver com liberdade, dignidade e segurança. Portanto, aí a doutora Isnailda, muito obrigado, doutora. Boas informações. Será que estão querendo exterminar as mulheres, acabar com as mulheres? Porque cada dia que se passa aumenta a violência contra a mulher. Os registros de feminicídios não param de ser realizados. Todos os dias a gente ouve falar que uma mulher foi morta nesse Brasil, 2 mulheres foram mortas, no Acre uma mulher morta e tal. Então tem que acabar com isso. Mulher tem que ser tratada com carinho. E olha, a Polícia Federal e o GEFRON apreendem drogas e prendem 6 pessoas em flagrante na região de Senador Guiomar e também do Abunã. A Polícia Federal, em conjunto com o Grupo Especial de Operações em Fronteiras,
da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre realizou no início desta semana a apreensão e aconteceu na zona rural do município de Senador Guiomar. A ação resultou na apreensão de uma carga expressiva de entorpecentes e nas prisões em flagrantes de 6 pessoas. A operação multidimensional entre Polícia Federal e GEFRON teve um resultado de 6 pessoas presas, 2 veículos apreendidos e cerca de mais de 200 quilos de maconha. Agora, na tela do Revista em Revista, acompanhe a operação da Polícia Federal e do GEFRON. Agora. Coronel Assis dos Santos, coordenador do GEFRON. Estamos aqui na Barra do GEFRON, Senador Guiomar, onde nessa madrugada tivemos mais uma grande apreensão de drogas, 213 quilos de maconha, com mais uma parceria multidimensional com a Polícia Federal. A delegacia de representante de entorpecentes, compartilhando informações que resultou nessa prisão. 6 pessoas presas, 2 veículos apreendidos, mais de 200 quilos de entorpecentes apreendidos. Essa é mais uma ação que mostra resultados positivos do investimento do governo do Estado, para o governo na Secretaria de Segurança Pública. Nosso coronel Gaia, nosso secretário de Segurança, tem nos apoiado integralmente com capacitação, investimento em tecnologia, investimento em infraestrutura. Renovamos 100% dessa frota, estamos recebendo embarcações para fortalecer o policiamento na área do Juruá e também na área do Baixo e Alto Acre. E essa parceria com outras agências da segurança pública reforçam ainda mais o compromisso do governo do Estado no combate ao crime. Portanto, aí o trabalho realizado pela Polícia Federal e pelo GEFRON na apreensão de drogas e a prisão de traficantes na região de Senador Guiomar e também na região de Plácido de Castro. Como fica o tempo no Acre nos próximos dias? Porque estamos no mês de março, já diz a música, as águas de março, há uma certa preocupação. O tempo no Acre para os próximos dias, mês de março de 2026, será marcado por calor, alta umidade e chuvas frequentes, típicas do inverno amazônico. Chegando conosco agora na nossa tela, o Coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco, com mais informações. Acompanhe. Olá, MJ, estamos de volta aqui no Revista em Revista. Eu já cumprimento a todos que estão assistindo e cumprimento a você também. Pois é, MJ, nós tivemos aí muitos acontecimentos agora no final de janeiro e durante todo o mês de fevereiro. Então, já no final de janeiro e também já início de fevereiro, nós constatamos que choveu em Rio Branco mais de 600 milímetros. Essa chuva toda, que é uma grande quantidade, é o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos tempos, não aconteceu apenas em Rio Branco, mas aconteceu ao longo da bacia. E com isso, evidentemente que nós fomos para mais transbordamentos do Rio Acre. Nós tivemos, já tínhamos falado aqui no Revista em Revista, que no dia 26 de dezembro do ano passado, nós tivemos o primeiro transbordamento do Rio Acre, já no final do ano. No dia 16 de janeiro, nós tivemos o segundo transbordamento. E no dia 29 de janeiro também nós tivemos um terceiro transbordamento. Então, com isso, nós tivemos que abrigar pessoas em escolas, depois nós ativamos o parque de exposições, onde nós colocamos inúmeras famílias, mais de uma centena de pessoas ficaram abrigadas, juntamente com os seus animais, tendo ali toda a assistência da Prefeitura Municipal de Rio Branco, coordenada pela Defesa Civil e todas as outras secretarias municipais. A partir, MJ, do dia 9 de fevereiro, quando o Rio Acre retraiu, nós tivemos que levar essas famílias de volta para casa, fazendo vistoria nas suas casas, colocando assistência alimentar e tendo todo o cuidado com essas famílias. E de lá para cá, desde o dia 9 de fevereiro, nós temos muitas oscilações no Rio Acre. Graças a Deus que também, da mesma maneira que nós tivemos recordes de chuva no mês de dezembro e no mês de janeiro, agora no mês de fevereiro nós estamos tendo o menor índice de chuva dos últimos 5 anos. Isso nos ajudou, mesmo levando o Rio Acre para a cota de atenção, mas ele não transbordou outra vez. E qual é a perspectiva agora? É que se no mês de março, que nós já estamos iniciando, se chover
o equivalente ao que choveu no mês de fevereiro, nós não teremos um próximo transbordamento. Mas queremos lembrar a todos que assistem aqui que os maiores transbordamentos do Rio Acre acontecem normalmente pela metade do mês de março. Então, nada é seguro agora. Nós estamos numa grande instabilidade ainda, podendo ter o quarto ou até mesmo um quinto transbordamento. É por isso que a Defesa Civil do município continua plenamente em alerta, monitorando minuto a minuto toda a situação de chuvas, as previsões, para que a gente tenha o atendimento correto no seu momento correto. É claro que também relacionado ao clima, às mudanças climáticas, nós não paramos apenas em relação ao monitoramento. Nós estamos também construindo agora, vistoriando todas as ruas, todos os bairros de Rio Branco, 65 regiões onde tem risco geológico. Nós estamos aqui com o pessoal do SGB, que é o Serviço Geológico do Brasil, também Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, juntamente com o Ministério das Cidades aqui e a Secretaria Nacional de Periferia, trabalhando para que a gente evite grandes desmoronamentos, grandes acidentes e principalmente preservando vidas humanas e salvando patrimônio. Então tudo isso advém das mudanças climáticas, da quantidade de chuva que nós temos, das secas severas, uma série de situações que nós precisamos estar atentos. Então, deixo essas informações agora, me despeço de vocês, agradeço muito a MJ pela oportunidade e você que está aqui no Revista em Revista, continue conosco para ficar muito bem informado dos acontecimentos de toda a nossa região, incluindo também o que faz a Defesa Civil. Portanto, está aí o Coronel Falcão trazendo todos os detalhes, todas as informações necessárias a respeito do tempo para o Acre nos próximos dias. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Aí eu volto já na sequência, é um instante só, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta, seguindo com a nossa revista eletrônica semanal, onde você acompanha as notícias que foram destaque durante a semana. E aqui nós juntamos todas elas e repaginamos, apresentando para você no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos voltando aqui pela TV Líder, canal 10.1. Você pode seguir o nosso programa nas redes sociais. Aí estão os endereços e o nosso WhatsApp para você manter o contato conosco, 6897-400-1436. Minha gente, agora nós vamos falar de política. Esse é um momento muito bacana. E esse comentário político aqui, daqui a pouco eu não vou colocar aqui, mas eu vou passar para os meus colegas que estão aqui o resultado desse comentário político, que virou um meme, tá bom? Do Dr. Charles. Mas o Dr. Charles, ele vai comentar sobre a montagem do tabuleiro político no Acre para 2026. O cenário político no Acre teve agora, no mês de março, decisivo, com a oficialização da aliança entre progressistas, o PP, o Partido Liberal, o PL, e União Brasil. Então, há aí uma junção de partidos para poder apoiar a chapa majoritária, que tem para o Senado o governador Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar, e na chapa, concorrendo ao governo do Estado, tem a vice-governadora Maílza Assis, que é pré-candidata a governadora do Estado. Na tela, Dr. Charles Brasil, professor universitário, advogado e comentarista político aqui do nosso programa. Na tela. A candidatura do Tião Bocalon, prefeito de Rio Branco. Veja bem, MJ, a candidatura do Tião Bocalon, ela é uma candidatura que, a meu ver, está patinando. Está patinando porque ele já foi rifado do Partido Liberal, que é o partido que ele foi eleito a prefeito. Está fazendo articulações com outros partidos, tem aí o PSDB
conversando com o prefeito, mas até agora em nenhum momento sinalizou uma candidatura, o apoio, né, a essa candidatura. Portanto, MJ, essa candidatura ela tende a estar se enfraquecendo, porque veja bem, se confirmar uma candidatura pelo PSDB do Tião Bocalon, ele vai ter dificuldade de montar uma chapa de deputado estadual, de deputado federal e até mesmo de senador. E como eu já disse, uma candidatura majoritária sem pessoas pedindo voto, sem uma chapa forte, né, de deputados e de senador, fica difícil para o candidato majoritário. Então, a meu ver, quem mais está perdendo nesse momento do tabuleiro político no Acre é o prefeito Tião Bocalon, porque ainda não tem uma candidatura, um partido definido. Então, MJ, para governador do Acre, nós temos as candidaturas que já estão postas. A do senador Alan Rick, a do prefeito Tião Bocalon, que já disse que é candidato ao governo, e a da governadora Maílza. Governadora porque aqui a poucos dias o governador do estado do Acre vai sair, vai renunciar e a Maílza vai assumir o governo do estado do Acre. Podemos dizer, MJ, que essa chapa da Maílza é uma chapa que aglutina muitos partidos. Tem uma chapa forte de deputado estadual e deputado federal. Portanto, é uma chapa muito competitiva. Vai saber se o eleitor vai escolher a governadora como a sua futura governadora eleita, né? E diga-se de passagem, MJ, se isso acontecer, vai ser a primeira governadora eleita do estado do Acre. Já tivemos Yolanda Fleming, mas ela era vice-governadora e assumiu ali, naquele momento, o governo do estado do Acre. Mas eleita ainda não tivemos. Caso a Maílza seja eleita, será a primeira mulher a governar o estado do Acre. Essa chapa é uma chapa muito forte, porque tende a aglutinar mais pessoas, mais candidaturas, e com a sua chapa de Senado, unindo aí União Brasil, o PP e o Partido Liberal, fazendo uma chapa de Senado com o governador Gladys Cameli e o senador Márcio Bittar. Essa chapa se torna, assim, uma das chapas mais fortes para as eleições de 2026. Mas também nós temos a candidatura do senador Alan Rick, que é uma candidatura, a meu ver, competitiva, porém não tem a capacidade até então de aglutinar muitos partidos dentro dessa chapa. Isso pode fazer a diferença na hora de pedir voto, porque uma candidatura majoritária precisa de pessoas pedindo voto. Nesse caso, a candidatura do senador Alan Rick pode aí ter dificuldade. Portanto, muito obrigado, doutor Charles, aí pelo seu comentário. E o teu meme está bombando nas redes sociais. Na dica de saúde de hoje, vamos falar sobre as dificuldades que pacientes com baixa visão hereditária sofrem no dia a dia. Você sabia que existe essa doença diagnosticada como a baixa visão, ou seja, a visão subnormal? E é uma condição onde a pessoa enxerga mais de forma muito limitada e o uso de óculos comuns ou cirurgias não resolvem o problema. As dificuldades do dia a dia são específicas e muitas das vezes, invisíveis para quem está ao redor. A nossa convidada de hoje para falar sobre isso é a Ruana Castro. Ela é influenciadora. É a nossa convidada na Dica de Saúde. Acompanhe. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dificuldades que eu, como pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão, tenho, né? São dificuldades que, na verdade, as pessoas que têm baixa visão têm, né? Algumas delas uma pessoa vai ter e outra não. Isso porque cada pessoa com baixa visão, assim como cada indivíduo, é único. Então, assim, tem algumas coisas que para mim são extremamente difíceis e para outras pessoas não. A primeira dificuldade, e eu vou falar até para vocês como é que vocês podem resolver isso, é justamente a questão de que é muito difícil a gente descer de uma escada quando ela não tem a faixa de sinalização. Quando a gente está lá em cima, né, na escada, e a gente olha para baixo, a sensação que eu tenho é de como se fosse uma rampa.
E é muito difícil realmente descer, principalmente se a parte do corrimão não está vazia, né? Tem muita gente andando por ali, se o ambiente está muito cheio, então isso é muito difícil para a gente. Por isso que é muito interessante que os locais, né, principalmente os locais públicos, tenham essa faixa de sinalização para que a gente perceba onde é o final de cada degrau e onde inicia outro degrau, para que a gente consiga descer tranquilamente. A segunda dificuldade que nós temos é principalmente de enxergar o que está escrito na lousa. Isso é muito complexo de explicar, né? Algumas pessoas não conseguem entender porque, né, a gente enxerga o que está escrito no nosso caderno, a gente enxerga a linha do nosso caderno, né? A gente consegue escrever, mas é difícil de identificar o que tem na lousa. Bom, basicamente eu vejo que tem alguma coisa escrita na lousa, eu sei que tem algo escrito, mas eu não consigo ler o que tem ali, né? Como explicar isso é uma coisa um pouco complexa, né? Uma outra dificuldade que é muito frequente nas pessoas que têm baixa visão é a dificuldade de reconhecer pessoas. Sim, a gente tem muita dificuldade de reconhecer quem é aquela pessoa. Uma vez eu estava lendo que, por exemplo, eu tenho 10% de visão. Isso significa que 90% da minha visão ela é formada pelo meu cérebro, né, que vai ali buscando elementos para formar, e 10% realmente é o meu olho que enxerga, digamos assim. E muitas vezes acontece da gente achar que está vendo alguma coisa quando na verdade é outra. Eu vou contar para vocês uma coisa muito recorrente que acontece comigo. Às vezes eu estou andando na rua e vejo um saco de lixo e acho que é um cachorro. Muitas vezes eu já desviei achando que era um cachorro e depois que eu chego mais perto é que eu vejo que é um saco de lixo. Como que isso acontece, né? Por que que o nosso cérebro ele vê dessa forma? É muito complexo, eu não sei explicar para vocês, mas isso acontece muito. Bom, voltando para essa questão de que é muito difícil da gente identificar quem é a pessoa, isso por conta dessa questão, né? De como que a imagem não é formada no nosso cérebro. Bom, algumas características que a gente vai usando ao longo do tempo, como por exemplo, a voz daquela pessoa. Então, uma pessoa que convive comigo diariamente ou uma pessoa que convive direto comigo é fácil de identificar, porque eu já sei mais ou menos como ela é, já sei mais ou menos como ela se veste. Então, assim, tem algumas características que a gente vai usando. Por exemplo, às vezes eu vejo a pessoa de longe e aí eu falo, ah, ali é fulano de tal. E a pessoa, poxa, mas você diz que tem dificuldade de enxergar quem é a pessoa. Como é que você sabe que é fulano de tal? Porque tem algumas características da pessoa, né, que mostra que realmente é aquela pessoa. Às vezes também a pessoa consegue enxergar que tá vindo alguém, mas não consegue identificar. Isso acontece muito, muito, muito. Uma outra dificuldade muito comum entre as pessoas que têm baixa visão é a dificuldade de conseguir ler o letreiro do ônibus. Eu tenho muita dificuldade, principalmente, né, quando aqueles letreiros eles são laranja. É muito difícil de identificar, principalmente se o ônibus ele está em movimento. Aqui vai algumas dicas, né, para solucionar esse problema se você tem baixa visão. E para quem não tem baixa visão, preste atenção também para ajudar a gente. Bom, uma das dicas para quem tem baixa visão é parar todos os ônibus se tiver só você no ponto de ônibus. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu paro o ônibus e pergunto se ele vai passar onde eu quero chegar. Se ele não vai, ok. Aí eu espero o outro e faço a mesma coisa. Mas quando tem alguém no ponto de ônibus, eu peço ajuda. Eu falo, olha, você pode parar o ônibus tal e me avisar que ele está aqui para eu ir, tal. E aí as pessoas ajudam bastante nesse ponto de vista. Então, assim, é algo que a gente tem que conviver em sociedade, em harmonia, né? Tantas pessoas com deficiência precisam das pessoas que não têm deficiência, quando as pessoas que não têm deficiência precisam das pessoas que têm deficiência, se é que vocês me entendem, né? Uns precisam dos outros para sobrevivência, né? Então, outra dificuldade muito grande que acontece, né, que a gente tem muita, é principalmente quando a gente vai comprar roupa, né? Eu tenho muita dificuldade de conseguir identificar se aquela roupa é de um tamanho P, de um tamanho M e tal, de conseguir ver se aquela roupa ficou boa no meu corpo, por exemplo. E assim, se você trabalha em uma loja e a gente tá perguntando pra você se a roupa ficou boa, não diga que ficou bonita só pra gente comprar. Fale a verdade, às vezes a gente não tá conseguindo realmente ver direito, sabe? Às vezes a iluminação não favoreceu. Esse foi um vídeo mais curto, só com algumas coisas que nós, pessoas com baixa visão, temos dificuldades. Em outro momento
Portanto, está aí. Muito obrigado, Juana. Eu quero registrar aqui que eu estou trazendo este assunto da baixa visão, porque durante esta semana, no meu setor de trabalho, na área de enfermagem, eu pude atender um paciente. O nome dele é Ítalo. Não vou fazer segredo porque ele disse que eu podia falar. O Ítalo, ele tem baixa visão. Ele enxerga pouco, mas ele enxerga. Mas a doença dele é hereditária. O diagnóstico da doença que ele é portador e ele passa a ser deficiente é hereditária. E aí eu chamo sua atenção aqui. Por que eu estou falando dessa matéria e estou trazendo essa matéria aqui? Porque você pode, por exemplo, ao nascer o teu filho, você pode realizar um exame, que é o exame do pezinho, que pode, inclusive, identificar doenças futuras na vida do seu filho. Então, se você atentar para essa situação, você ainda pode, além do teste do pezinho, você pode também pedir para ser realizado um exame oftalmológico, para poder ver se tem algum problema. E tem outros meios que também pode identificar e diagnosticar a baixa visão. Fica aqui a nossa dica, tá bom? Muito bem. O Marcelo Gomes está chegando com informações sobre a guerra no Oriente Médio, o reajuste nos combustíveis, num combo de notícias. O envolvimento de potências como os Estados Unidos e a influência iraniana mantém o mundo em alerta sobre o risco de uma guerra mundial. Não se fala de outra coisa nesses últimos dias. A instabilidade afeta as rotas comerciais no Mar Vermelho e o preço global do combustível, mais necessariamente do petróleo como um todo. O repórter Marcelo Gomes tem outras informações aqui no nosso programa. Vamos acompanhar. É contigo, Marcelo. A escalada de tensão envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã preocupa líderes internacionais e também acende um alerta sobre os possíveis impactos para a população em todo o planeta. Especialistas apontam que um conflito envolvendo essas potências pode provocar instabilidade econômica global. Em momentos de guerra, é comum que as bolsas de valores registrem quedas, aumente a inflação e a economia mundial desacelere. Outro fator que preocupa a comunidade internacional é o risco de ampliação do conflito. Isso porque países aliados podem acabar entrando na disputa, o que aumentaria ainda mais a tensão no Oriente Médio e poderia transformar a crise em um confronto regional de grandes proporções. Quando uma guerra envolve países com grandes influências militares e econômicas, os impactos podem atingir várias partes do mundo, afetando a economia e aumentando a tensão internacional. Além das consequências econômicas e políticas, um dos efeitos mais sentidos pode ser o aumento do preço do combustível. Como o Oriente Médio é uma das principais regiões produtoras de petróleo do mundo, qualquer instabilidade afeta diretamente o mercado internacional. Na América Latina, países como Brasil e Argentina podem sentir fortemente esse impacto com possíveis aumentos no preço da gasolina e do diesel, o que acaba refletindo também no transporte e no custo de diversos produtos. Além disso, um dos efeitos mais graves de uma guerra é a crise humanitária. Conflitos armados costumam deixar um rastro de destruição, mortes e milhões de pessoas obrigadas a abandonar suas casas para fugir da violência. Essas populações acabam vivendo em campos de refugiados ou buscando abrigo em países vizinhos, o que gera novos desafios sociais e humanitários. A preocupação também envolve a segurança global. Em cenário de conflito, aumenta os riscos de ataques terroristas, tensões militares entre países e até temor de uso de armas de grandes poder destrutivo. Diante desse cenário, a comunidade internacional acompanha com atenção os desdobramentos da crise e busca caminhos diplomáticos para evitar que o conflito se amplie e provoque consequências ainda mais graves para o mundo. Repórter Marcelo Gomes para o jornalismo da Líder TV.
Portanto, está aí. Entenda, quem quiser entender, mas a guerra ela só produz destruição em todos os sentidos, desde a destruição física, emocional e psicológica como um todo e na destruição social. É o que traz uma guerra. Esse é o resultado de uma guerra. E há quem diga, há quem fale em seguir um modelo de governo como o do presidente norte-americano está governando, né, os Estados Unidos, e tem alguém que quer pegar como modelo e trazer para o Brasil. Deus o livre. Deus o livre. É bom nem pensar nisso. É bom nem pensar nisso. Vamos pensar numa outra forma de governar o Brasil, sem a necessidade de ter os Estados Unidos como exemplo, principalmente agora, na presidência de Donald Trump. Tem que ter muito cuidado. Minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por você ficar conosco até agora. O nosso próximo encontro será na semana que vem. E aí eu quero você aqui comigo. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Valeu. Tchau, gente.